O Evangelho como foi revelado de Maria Valtorta, parte 113. Despertar no palácio. Na despedida de muitos do palácio de Lázaro, Jesus agradeceu às romanas. Eu vos abençoo pelo óbolo generoso e por vossas boas intenções para com o homem que veio trazer amor e paz sobre a terra. Nesse momento houve uma forte reação. Muitos ficaram escandalizados. Não sabiam que havia pagãos entre eles. A indignação foi coletiva, inclusive de Judas, que questionou: Como sabes do óbolo? Jesus acalmou o tumulto com um gesto, depois disse: Cláudia ainda ficará conosco, enquanto as mulheres de Israel com medo já se foram. As pagãs vieram aprender a minha doutrina, embora ainda entendam de um modo bastante humano. E esta menina, que era sua escrava, tornou-se a flor que Cláudia ofereceu às fileiras de Cristo. E quanto ao óbolo, Judas, tu sabes bem que vejo os corações. Então sabes que falei a verdade sobre a cilada, mas fala bem alto para que minha mãe escute. E foi todo amoroso abraçar a mãe. Sê bom, ó filho, para ti, para o Senhor e para sua pobre mãe. Mas em todo o salão havia inquietações. Achavam que Jesus foi imprudente e o censuravam. Judas saiu em defesa. Contou toda a sua conversa com Cláudia e depois disse: Não é uma ajuda desprezível. Deixemo-la agir. O sinédrio ainda está com medo de se posicionar contra Jesus, o ungido de Deus, mas não teriam escrúpulos em matar seus seguidores. Tudo podemos, se Roma nos defender. Grande dia hoje. Ah, quando fores o chefe, que poder forte e bendito. O reino benévolo do justo, o mundo a teus pés. Tu, Rei, e nós teus ministros, Jesus Cristo, Rei da estirpe de Davi, Messias Salvador, eu te saúdo e te adoro. Que força poderá resistir a ti, ó Cordeiro e Leão, sacerdote e Rei, Santo, 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 disse extasiado. O palácio foi transformado em dormitório. Homens embaixo e as mulheres nos aposentos superiores. Estavam ainda dormindo e Jesus já se levantava sem fazer barulho. Dirigiu-se para o terraço suspenso, no topo da casa. O sol nascia. De repente, batidas fortes no portão. Todos despertaram assustados e começaram a gritar por Jesus. Jesus desceu as escadarias e se apresentou. Eis-me aqui. O que quereis? Era Jonas, zelador da casa no Getsemane. Ao redor a agitação era enorme. Silêncio, que fale um de cada vez. Pedro em primeiro. Mestre, Jonas nos contou que muitos te procuraram durante a noite. Eram muitos. E Jonas confirmou: Fui maltratado. Eles viram as bolsas e sabiam que irias voltar. Senhor, eu sempre te hospedei com amor. Sofri por tua causa e agora sinto medo. Não tenhas medo. Não te porei mais em perigo. Não farei mais as paradas em tua casa. Eu me limitarei a ir ao Getsemane à noite, para rezar. Tu não podes me proibir. Jesus estava sendo delicado com o espavorido Jonas. Maria de Magdala interrompeu com veemência. Desde quando tu esqueces que és servo e achas que nossa benevolência te permite usar modos de patrão? De quem é a casa e o olival? Pois então, que venham,
que destruam tudo, arrebentem. E daí? Basta que ele nos ame e não sofra mais. Jonas se viu entre o medo dos inimigos e o medo de sua enérgica patroa. Jesus o confortou. Podes dizer que não irei mais a quem te perguntar. Que Deus te recompense por isso. Pedirei que alguém pegue as nossas bolsas. Vai em paz. Enquanto Jonas saía, os olhares de reprovação eram generalizados. Maria Madalena estava furiosa por ver que seu mestre havia sido privado de seu ninho tranquilo no Getsemane. Não te inquietes, Maria, nem todos têm o teu coração. Infelizmente, ó Raboni, nada me fará medo se eu puder servir ao meu Rabi. Servir, sim, servir. É nas horas de perigo que se serve. Nas outras, já não é servir, é gozar. E não se segue o Messias para gozar. Os homens abaixaram a cabeça, feridos por esta verdade. Mestre, permita-me te oferecer o meu cenáculo e possa providenciar tudo para a Páscoa. Encontraste graça junto ao Pai e o Filho, Maria. Mas não posso aceitar o cenáculo. Deixa que eu, como bom israelense, vá ao templo sacrificar o cordeiro. Eles vão te prender. Não, às escuras os covardes podem ousar, mas não no meio das multidões que me veneram. Conosco está Cláudia, gritou Judas. O rei e o reino não estão mais em perigo. Judas, te peço, não sou rei como estes que estão em seus tronos. Meu reino é do Espírito. Por que o rebaixas? Mas e a Cláudia? Ela ainda não sabe o valor do Espírito. Para ela, sou um sábio, o que para Israel nem isso sou. Cuidado com tua desgraça espiritual. Se um dom sobrenatural se encher de apetites humanos e se tornar soberba, então surge a desorientação. Este encontro te serviu apenas para te mostrar que se uma pagã percebeu a grandeza da minha doutrina e a necessidade de que ela triunfe, deveis todos vos entregar a mim, mas sempre espiritualmente, sempre. Agora vamos decidir a Páscoa. Quero-vos em paz. Somos muitos, mas gostaria que estivéssemos todos juntos. Aqui há muitas salas e quartos, disse Madalena. Salas para ao menos 200 pessoas, divididas em grupos de 20. E somos este número. Faze-nos alegres, Senhor, pelo nosso Lázaro tão triste e tão doente. E acabou chorando. Jesus indagou se estaria bem e todos concordam. Então, tomai as providências, irmãs. Agora nós iremos ao templo para mostrar que quem obedece ao Altíssimo não tem medo de nada, nem é um covarde. Vamos. No templo, olhares ameaçadores. Ordens aos guardas para que vigiassem o perturbador. E que todos ouvissem as palavras de desprezo aos que estavam com ele. O ódio era tal que os garbosos fariseus, escribas e doutores não percebiam que se rebaixavam como homens. Jesus prosseguia. Saudava os superiores do mundo hebraico, sem se alterar. Quase todos que foram acolhidos na véspera, por uma sorte inesperada, estavam podendo fazer sua Páscoa. Sentiam-se felizes por serem iguais aos outros, nas vestes e na possibilidade de comprarem um cordeirinho. Ontem miseráveis, famintos e abandonados, e hoje trajados dignamente para comemorarem a grande festa dos ázimos. Os beijos choviam sobre as vestes de Jesus
e em suas mãos. E Jesus sorria e abençoava, enquanto os inimigos, lívidos de raiva, viam-no luminoso em sua paz celestial. Uma mulher israelita ouviu uma pobrezinha contar que depois do banquete foi convidada a trabalhar no castelo de Joana e exultava: que o Eterno dê glória e bem ao seu Messias. A mulher também desejava ajudá-lo, mas não tinha coragem de se aproximar. E com simplicidade, a pobrezinha mandou o filho ir chamá-lo, e Jesus se aproximou. Se te empenhas verdadeiramente em ser mãe para os órfãos e irmã para as viúvas, vai ao palácio de Joana e diga-lhe que fui eu que te mandei. Uma outra senhora que estava perto disse: Ó rei esperado, poderia eu servir-te como aquela que mandaste a Joana? Era alguém bem vestida e de maneiras desembaraçadas. Era viúva, sem filhos. Havia adquirido terras em Jericó para ficar perto da cidade santa. Agora vejo que maior do que ela és tu. Peço-te que me tomes como serva. Quero ajudar-te nos pobres, fazer-te conhecido e amado. Tenho recursos, por isso posso fazer muito por teu amor. Peço que me conheças. Sim, te conhecerei como uma discípula boa. Vai também a Joana. Mas os inimigos voltaram ao assalto. Quando pensas em acabar com tuas poses de rei, tu não és rei, nem profeta, e não tens o direito de fazer-te rabi aqui dentro. Vim imolar o cordeiro, não podeis me impedir. E a partir dali, Jesus deu uma espetacular aula sobre antigas escrituras, que contradiziam os petulantes, e eles fugiram. Ao saírem do templo, se depararam com grande agitação nas ruas. Era a véspera da Páscoa, e muitos corriam com os seus últimos preparativos. Cruzaram com vários discípulos, que o abandonaram e fingiam não tê-lo visto. Tiago de Zebedeu se irritou, a ponto de desejar uma praga a um deles. Jesus o censurou. Tu és mais incoerente do que ele. Com sinceridade, ele se separou quando percebeu que não poderia fazer o que eu mandava. E tu ficas, mas não fazes o que mando. João quis defender o irmão. Nosso amor se revolta ao vermos o desamor deles. Grosserias e insultos nada resolvem com quem pensa diferente de nós. Somente doçura e persistência conseguirão alguma coisa. Vem cá, Tiago. Não quis te humilhar. Será que o agir deles, acaso, mudará uma jota do que está escrito sobre mim? Agora, sobre eles, diria que até o pecado de Adão e Eva eu posso anular, mas não poderei anular o pecado de quem renegar o Verbo Salvador. Jesus quis passar pelo subúrbio de Ofeu. Lá avistaram Samuel, o ex-noivo de Anália, entrando em casa com o cordeiro. Judas Tadeu comentou: Ele agora mora aqui, e dizem que namora uma ricaça, filha de um fabricante de sandálias. O rapaz voltou a sair para buscar água. Olhou para Jesus com evidente desprezo e insultou-o em hebraico. Judas o agarrou e, sob ameaça, o fez se ajoelhar e pedir perdão, o que fez forçado. Eu não tenho rancor, mas tu ainda blasfemas contra mim, e com dupla culpa. Me odeias e me acusas de algo que tua consciência diz que não é verdade. Vai e trata de tornar-te honesto e agradável a Deus. Desencaminhaste Anália. Eu te odeio.
Em seguida, uma mulher se prostrou chorando. Seu marido estava infectado por uma doença venérea. Era um lascivo infiel, mas ela e os filhos o amavam. Implorava a Jesus que o curasse. Era tanta a insistência que Jesus mandou que ele saísse no terraço de cima da casa. Seu estado era terminal e causava enorme repulsa. Ao aparecer, a mulher gritou: Jacó, aqui está o Salvador. Instintivamente ele pediu misericórdia. É horrível morrer assim. É horrível faltar com teu dever, disse Jesus. Mas o homem implora perdão aos prantos. Jesus parecia esperar alguma palavra. Finalmente ele disse: Prometa-me ao menos que eles não morrerão de fome. Eu me resigno. Ao menos salva a minha alma. Está bem, eu te curo por causa dos inocentes. Mas lembra-te que, conforme corresponderes a esta graça, Deus te absolverá de tuas culpas. Adeus. E saiu apressado. Pedro indagou: Por que disseste aquelas palavras? Porque ele será um dos meus inimigos, e isto agravará a culpa que já existe. E por que o curaste? Eu o teria feito morrer. Tu és um homem pecador, Simão Pedro. E tu és bom demais, Jesus de Nazaré, replicou ele. Valtorta notou que o homem curado será quem, na paixão, ferirá a cabeça de Jesus com uma pedra. E Samuel de Anália matará a mãe com um pontapé, para poder ir ferir Jesus com um cacete. Próximo capítulo: Ceia da Páscoa.